Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Quando reflito, me acalmo. Quando reflito, me acalmo. No dia a dia da fisioterapia, nós colecionamos casos de pessoas que chegam devastadas emocionalmente e não apenas fisicamente, porque elas, por exemplo, passaram numa consulta ortopédica e o que elas ouviram, a forma com que elas foram tratadas, as fazem se sentirem devastadas emocionalmente e fisicamente. Como se não bastasse o problema físico de dor, de disfunção, de perda de função que as acometem, como se isso não bastasse, somado a isso uma forma, uma intervenção nada terapêutica, nada respeitosa. É difícil, é chato dizer isso, mas é isso que acontece. Não respeitosa, não terapêutica, não validando as razões que fizeram aquelas pessoas procurarem por ajuda e não compreendendo o processo que levou o paciente àquela situação. Então eu vou dar aqui um exemplo, e esse exemplo não é para desvalidar a atuação de ninguém, mas é apenas para conscientizar o paciente de que isto acontece e de como ele deve se portar, uma possível forma dele enfrentar isso, mas não é de enfrentamento com o profissional que faz esse tipo de coisa, mas é de enfrentamento pessoal, consigo mesma, consigo mesmo, refletindo para que ele possa se acalmar. Então, encontrando motivos, razões, argumentos íntimos, para que ele saiba que apesar dele ter ouvido aquilo, apesar dele ter sido tratado daquela forma, existem intervenções mais humanizadas e preparadas para recebê-lo e conduzi-lo no processo terapêutico de reabilitação. Então, por exemplo, uma senhora de 90 anos que começou a ficar com muita dor em um pé, e esse pé que doeu, coincidentemente, é o pé do lado esquerdo, aonde ela já tem um problema de joelho e aonde ela já tem um problema de quadril, certo? Muito bem. Essa senhora vai até o médico ortopedista e ouve deste profissional que ela deve tomar várias medicações, e a pessoa, a filha que a acompanha, pergunta: mas por quê? Por que aconteceu essa dor? Ah, porque ela tá velha. A idade é assim mesmo. Com essa idade as dores aparecem. Ora, mas o outro pé, o pé direito, tem a mesma idade. Ele tem 90 anos. O pé direito, ele tem 90 anos, assim como o pé esquerdo tem 90 anos. Todos os órgãos, o corpo todo tem 90 anos, mas não é o corpo todo que dói, é só o pé esquerdo. Da onde tem o problema no joelho, da onde tem o problema do quadril. Será que dá para dar uma resposta mais inteligente, mais coerente, mais terapêutica, que leve em conta uma anamnese, um exame clínico? Nada disso é feito. Não é feita uma anamnese, não é colhido o histórico clínico do paciente, o que a senhora já teve essa dor antes, há quanto tempo a senhora tem essa dor, tenta lembrar quando ela surgiu, e a gente vai acumulando, organizando hipóteses, e essas hipóteses depois validam um exame terapêutico, um exame clínico, onde você faz movimentos com o pé,
onde você avalia a tonicidade da pele, onde você averigua se tem edema, inchaço, se tem uma inflamação com alteração de temperatura de pele, que normalmente fica mais quente, mais avermelhada, mais inchada, mais dolorida. A depender da forma com que você movimenta o pé e a dor surge, você já imagina qual a articulação que poderia ter sido lesada. E ao imaginar qual a articulação que foi lesada, você também consegue saber qual o movimento que teria lesionado. E então você começa a levantar hipóteses. E ao levantar essas hipóteses, o paciente lembra, nossa, é mesmo, eu levei um tropeção, é mesmo, eu escorreguei e me segurei, é mesmo, eu brequei bruscamente o movimento que estava acontecendo com esse pé, é mesmo, eu fiquei muito tempo de pé cozinhando, é mesmo, eu carreguei peso. Tem sempre uma explicação biomecânica, uma explicação onde a carga e o movimento associado àquela carga explicam o quadro clínico. E por que você tem que explicar o quadro clínico? Porque o paciente merece. Porque o paciente se conscientiza. Porque depois ele vai evitar que aquilo aconteça de novo, porque ele já sabe o que ocasionou a sua dor. E não simplesmente não olha, não põe a mão, não investiga e fala, é porque a senhora tá velha? Ora. Então o corpo todo deveria doer. Deveria doer o estômago, o intestino, o olho, o nariz, a boca, o ombro, o pé, a mão, a unha, tudo tem 90 anos. Tudo deveria doer. Gente, desculpa que eu me alterei um pouco, sabe? Mas é que é um atrás do outro. Não são casos isolados. Tô aqui lembrando de um outro senhor que inclusive assiste esses vídeos. Obviamente não vou citar o nome, mas ele veio com muita dor lombar há muito tempo, com uma ressonância magnética, onde mostrava e estava sendo investigado fraturas antigas em 3 vértebras torácicas. Portanto, a gente chama de uma fratura alta, na altura aqui do tórax. Mas o exame de ressonância magnética, a imagem, mostrava uma hérnia de disco lombar. E ele não estava sentindo dor nas vértebras fraturadas que já tinham tido ali algum tipo de consolidação, porque a fratura era crônica e antiga, mas ele estava com dor na lombar e ninguém investigou e tratou a hérnia de disco lombar, que era de onde vinha a dor. E o paciente perde tempo e se deprime, e toma um monte de remédio, e é jogado, vai para o fisiatra, vai para o ortopedista, vai para o neurologista, vai para o psiquiatra, como se ele não tivesse razão de sobra para estar devastado emocionalmente, deprimido, ansioso, angustiado, uma dor que não resolve, que ninguém dá uma explicação. Então, meus queridos amigos, quando a gente reflete, a gente se acalma. Quando a gente reflete, a gente pensa assim, bom, se eu ouvir esse tipo de coisa, desse tipo de profissional, eu vou procurar outro. Então, se essa classe de profissionais não atendem a minha justa demanda por explicação, por um encaminhamento, por uma orientação, eu vou procurar uma outra classe de profissional. Então eu vou dizer para vocês, vocês sabem, eu sou fisioterapeuta. Aí você vai dizer assim, a Sandra tá arrastando, puxando a sardinha pro, como é que fala? Puxando a sardinha pro lado dela? Bom, veja, eu não posso puxar a sardinha pro lado de uma classe a qual eu não pertença e a qual eu desconheço, e o pouco que eu conheço me assusta e me espanta. Então, eu vou falar do que a minha classe faz.
A minha classe fisioterapêutica, quando ela recebe um paciente desse, ela colhe o histórico clínico. Anamnese. Ela pergunta tudo o que aconteceu com a pessoa, para que a gente possa saber por que é que aquela pessoa chegou naquele momento daquele jeito. E tudo é levado em conta. Os eventos físicos, os eventos emocionais, as estratégias psíquicas, tudo. Porque a depender de como é essa pessoa psicologicamente, ela vai ter um resultado terapêutico mais rápido ou mais lento. Completo ou não completo, ou incompleto. A gente já sabe, mais ou menos. Tudo é levado em conta. Eu não sou psicóloga, mas eu levo em conta o aspecto psicoemocional daquele paciente, sim. E fiz formações para me sentir à vontade nesse lugar, mas não precisaria ter feito formações. Uma pessoa de boa vontade estudiosa vai acolher o aspecto emocional de um paciente, seja ela uma farmacêutica, uma química, uma TO, uma nutricionista, uma fisioterapeuta, uma educadora física, seja ela quem for, ela a pessoa, certo? Então a gente leva em conta na anamnese todos esses fatores. Depois a gente faz o quê? Exame clínico. Exame clínico. Muitas vezes, com um bom exame clínico, você não precisa de um exame de imagem. Você já viu ali. E aí, se você começa a tratar e aquilo não resolve, aí pede um exame pede pro profissional pedir um exame de imagem, mas muitas vezes ele não precisa. Tantos exames de imagem feitos. E quem trata nem olha, nem lê, nem vê a imagem, nem lê o laudo para saber que o problema não está na torácica, está na lombar. Que o problema não são os 90 anos. O problema foi uma sobrecarga que existiu naquele pé cujo o lado já tem um comprometimento biomecânico crônico importante, limitante. Então a gente dá uma resposta, a gente dá um encaminhamento, a gente oferta um tratamento que semana após semana vai surtindo efeito, porque nós temos meios analgésicos, anti-inflamatórios. Nós temos exercícios terapêuticos, que são exercícios feitos especificamente para aquele paciente naquela condição. Não é um exercício que eu faço um desenho e falo, faz isso aqui. Não, eu preciso testar. Como que eu vou saber se você vai sentir dor a fazer um exercício aparentemente inofensivo, mas pode ser que você apresente dor. Aí eu tenho que mudar o exercício. Até que eu ache um exercício que você consiga fazer sem sentir dor. E se isso acontece, o exercício é terapêutico, porque depois que você faz o exercício, a dor melhora, como se você tivesse tomado um cataflã. Dia após dia isso acontece. Melhora, sem remédio. Porque você está fazendo o movimento correto, você está se posicionando ergonomicamente correta, você deixou de fazer o movimento lesivo, que estava não apenas causando, mas perpetuando a dor. Então, tudo começa a se resolver. A pessoa começa a ficar feliz de novo, a se recuperar, a ter o controle nas próprias mãos, o controle do próprio corpo em suas próprias mãos. Ah, tá, essa dor apareceu, eu já sei por quê. Eu já sei o que eu estou fazendo de errado, eu já sei como que eu tenho que fazer e eu já tenho todas as estratégias de enfrentamento para tratar o meu corpo com o respeito que ele merece, que ele está pedindo e que ele precisa. Portanto, queridos amigos, reflitam para que vocês possam se acalmar. Se você gostou desse vídeo, assine o canal, dê o joinha, ative as notificações, compartilhe e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.